finalmente a gente vai matar essa vontade acumulada de se conhecer. Eu tô muito animado. O pouquíssimo que a gente conversou já começou a expandir o peito aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite, Julie. Eu super agradeço. Adoro contar histórias pro mundo. Muitos vão se tornar mais possíveis, assim. Eu sinto que essa conversa chega em algo muito vital, literalmente, né? Porque quando o Emiliano me falou de você, inclusive ele me passou teu contato pelo WhatsApp, tava lá, Julie, guardiã das águas. E isso pra mim foi, opa, peraí, respira. Porque a guardiã das águas é uma responsa, né? Ser conhecida dessa forma. Então, queria te perguntar, Julie, o que significa para você ser reconhecida como guardiã das águas? E aí eu vou trazer um pouquinho da minha história, assim, para poder contextualizar né, até esse rótulo, assim, né, de guardiã das águas, assim, né? Então, eu sou filha de agricultores, né, do sul do Brasil. E o ter nascido em contato com a terra me facilitou muito essa conexão com a natureza, assim, né? Porque, né, ando descalça desde sempre, ando na mata desde sempre, né? Mas, como eu falei um pouquinho antes, assim, eu acredito que cada ser, além de ter algo a oferecer, ele aprende de várias formas, né? A gente pode aprender pelo amor, a gente pode aprender pela dor, ou pode aprender pelo humor também, né? Cada um tem, né, o seu chamado. Total. E meus primeiros aprendizados foram pela dor, assim, né? Porque meus pais cultivavam tabaco, né? Que é uma cultura que usa muitos agrotóxicos, né? E além disso, destrói a terra e os seres humanos de uma forma nada bonita, né? E eu nasci com uma sequela no lado esquerdo do meu corpo, nasci com a saída do meu estômago fechada, então eu acabei fazendo uma cirurgia aos 3 dias de idade, fui para a incubadora, né? E eu fiz essa conexão entre o uso dos agrotóxicos e a minha sequela muito cedo, assim, né? E isso fez com que eu virasse ativista ecológica muito cedo também, né? Você consegue lembrar qual foi a época em que isso ganhou essa elaboração, essa conexão óbvia entre agrotóxico e o prejuízo deles? Cara, eu tinha uns 8, 9 anos, assim, sabe? Que eu... Enfim, né? Claro que eu tinha pessoas ali, referências, que também me trouxeram informações, né? Não foi um clique do além, assim, né? Mas quando eu fiz essa conexão, eu disse, cara, tipo, eu preciso fazer com que isso seja diferente, porque não é só eu, né? Tinha uma época que a cidadezinha onde eu nasci, que é uma cidade de 25 mil habitantes, ela era a cidade com o maior número de suicídios do mundo, em virtude do uso dos agrotóxicos, né? Nossa. Então, porque são disruptores endócrinos, né, e neurológicos, né? Então, né, são muitos os casos de depressão, de anomalias em fetos e tudo mais nessa região, e não só ali, né? Então, quando eu fiz essa conexão, eu comecei a, tipo, da minha forma, me conectar, assim, com a terra e dizer, cara, como eu posso fazer para ser diferente, né? E eu vi que a única forma de fazer isso acontecer era me unindo a outras pessoas que tinham, vamos lá, que ideais semelhantes, assim, né? Nessa época eu me correspondia com outras crianças, assim, de clubinhos da natureza ou coisas do tipo, né? Mas eu tive a grande sorte ou privilégio de nascer no mesmo estado onde nasceu uma super referência do movimento ecológico, que é o José Lutzenberger. E eu ouvia falar desse cara desde muito cedo, assim, né? Meu pai gostava muito dele, assim, né? Então ele acabou se tornando quase um ídolo para mim, assim, né? E aí quando eu fiz meus 17 anos, era comum, né, na minha família os filhos irem para a capital para estudarem. Eu acabei indo e fui trabalhar com o Lutz, né? Uau. E aí, assim, uau, foi uma época muito incrível, assim, porque eu pude conviver, assim, com o meu ídolo, assim, né? Com minha grande referência, que é uma grande referência até hoje, assim, né?
Foi daí também que para mim surgiu a definição que o Lutz tinha de espiritualidade, eu achava fantástica, assim, né? Porque ele falava que a mais profunda espiritualidade é nos sentirmos parte dessa grande sinfonia orgânica que é a vida e nos sentirmos responsáveis pela sua continuidade e desdobramento, né? Isso foi assim, tipo, então tá, então é isso, cara, eu resolvido, né, sou parte desse todo e minha função ecológica é fazer esse todo continuar. E mergulhar, né, na interdependência. Simples assim, né? Não tem nada além disso, assim, né? Então, continuando um pouquinho a história, né, dentro dessa vivência na cidade, eu vi que o que fazia sentido para mim era esse ativismo mesmo, né? Porque além da fundação, eu acabei me envolvendo com outras ONGs, com outras iniciativas, até que deu um momento que eu disse, cara, eu não sou um ser de cidade, eu quero viver outra coisa, assim, né? E aí nisso tinha uns amigos que estavam criando uma comunidade, né, lá no sul também, numa região do município de Maquiné, né, que é cheio de vales, é um lugar super lindo perto de Santa Catarina. E o objetivo era viver na terra, ponto, né? E a média, nós éramos 13 pessoas, a média de idade era 19 anos, né? Então a imaturidade imperava. Mas foi uma super experiência, porque a gente eu vivi 4 anos nesse lugar. 4? Né? Onde a gente tinha uma estrutura muito precária, assim, era uma casa super antiga, assim, meio aberta, o banho era de rio, gelado, assim, não tinha luz elétrica, né? A gente, enfim, começou a plantar ervas medicinais, e, enfim, começou um movimento muito lindo, assim, também de criação de rede, de adoção de várias práticas de comunicação. Foi quando eu descobri a permacultura, não tinha nem curso de permacultura no Brasil ainda, né? Então, conta pra gente, assim, uma síntese de como que chega a permacultura na tua vida, o que é, como você define permacultura, porque tem muita gente que às vezes nunca ouviu falar. Então, é interessante que quando eu fui para essa comunidade, o que fazia sentido, o que estava, né, no meu meio enquanto referência, era esse movimento de agricultura ecológica, né? Mas tinha esse questionamento assim do tipo, beleza, né? A agricultura, esse cultivo da terra é um dos focos da vida, uma das necessidades que a gente tem, né, de alimento, de nutrição. Mas como eu consigo olhar para os outros espaços da minha vida também e fazer com que isso se torne um estilo de vida, assim, né? Então a permacultura veio como essa síntese, né? A permacultura ela né, veio como esse conceito, né? Ela nasceu lá na Austrália, né? No início da década de 70, né? Por 2 australianos, pelo Bill Mollison e pelo David Holmgren. Então o Bill, ele observava os povos aborígenes, que eram os povos que ele tinha mais contato, e dizia, cara, o que esses povos fazem para que eles possam viver por tanto tempo na Terra de fora, gerando um impacto positivo, né? Então, primeiramente, esse conceito veio de agricultura permanente, porque ele viu que a agricultura era uma base, né? Num segundo momento, ele viu que era muito mais do que isso, era necessário uma cultura permanente, né? Uma cultura que garanta tudo que a gente precisa para a sobrevivência humana. Era necessário olhar tanto para o cuidado com a terra, mas também olhar como a gente faz a gestão dos nossos recursos hídricos, como a gente constrói, como a gente gerencia a energia a qual a gente tem acesso, né? E como a educação permeia tudo isso, assim, né? Então, a permacultura, né, em geral se fala que é um resgate do que dá conta da vida, né, do que os povos já praticaram, né, enquanto antigos, enquanto permanentes nesse planeta, mas também junto com o que há de novo. Então eu tinha essa questão pulsando assim, cara, como funciona, né, como seres humanos podem viver em harmonia. E aí eu acabei indo para uma comunidade em Portugal, para Tamera. E
Itamera é um lugar muito especial, assim, porque eles têm 2 focos, assim, que depois de eu ter passado por lá e depois de ter passado bastante tempo que caiu essa ficha, assim. Itamera está focado nas águas internas e externas, né? É uma comunidade intencional que tem foco nas relações humanas, baseadas na confiança, na transparência, no apoio mútuo, né? Mas esse foco nas relações, assim, do tipo, como eu posso ser transparente com você? E como os meus problemas pessoais, ao serem resolvidos, eles também resolvem os problemas públicos, né? Como eu posso deixar de ser um indivíduo e me perceber como um ser interdependente, assim, né? E eu acabei chegando em Piracanga, mas eu tinha um super preconceito, né? Porque essa comunidade se autorrotulava como comunidade espiritual. E as experiências que eu tinha tido com comunidades espirituais até então eram comunidades onde as pessoas tinham muitas práticas espirituais, mas não cuidavam da terra. Tá. Né? E aquilo não fazia sentido para mim, né? Eu queria uma espiritualidade prática. Que integrasse os dois. Exato. E quando eu cheguei em Piracanga, eu vi que existia um campo aberto. Estava tudo para ser construído, né? Eu sou considerada uma das criadoras da comunidade, né? Embora eu não seja, né, dos 12 fundadores, eu cheguei logo depois, Co-criando né? tudo, né? E me juntei com algumas outras pessoas que tinham sentido esse chamado de cuidar da natureza desse lugar, de ser realmente um guardião daquela terra, né? Porque aquilo, né, aquele espaço, ele era uma fazenda de cocos abandonada, totalmente degradado pelo ser humano, né? Então era necessário, assim, botar, né, realmente se dedicar. Essa equipe regenerativa. Exato, né? Para mudar aquele lugar. Mas aconteceu um fato que logo que eu cheguei em Piracanga, eu fui adotada por um bebê. Né? Como assim? Então, esse serzinho de 9 anos, esse ser de luz aí, pureza, né? em pessoa. Caluterra, né? Foi do tipo, eu cheguei, né? Tinha essa prática, não é que era uma prática, né? Mas tinha um espaço de crianças adotivas, né? Que tinham sido adotadas por algumas pessoas, né? E Calu tinha acabado de chegar, né? Porque as irmãs dele viviam lá também, né? E ele tinha sido adotado pela comunidade. Coletivamente. Coletivamente, foi um experimento social. Nossa. Né? Ser filho da comunidade na prática. Mas as crianças, elas são muito espertas, elas em muito pouco tempo elas acabam escolhendo um ser ou, né, um casal, enfim, porque criança não é algo para ser criado em comunidade, pelo menos é importante ter referências, né? Então eu acabei me envolvendo com esse serzinho que veio com bastante desafios, assim, né? Ele era muito pequeno, ele tinha intolerância à lactose, não sabiam, então ele davam leite para ele vomitava tudo, um pouco parecido com a minha história até, né? E aí eu comecei a me aproximar e daqui a pouco, né, a gente descobriu que, né, que ele tinha essa intolerância. Através dessa intolerância ele também tinha muita assadura, chorava muito, ninguém conseguia fazer ele parar de chorar. E aí eu comecei a fazer, enfim, com outras pessoas experimentos com leite vegetais, enfim, até que chegou um momento, assim, tipo, eu estava menos de 2 meses em Piracanga, que chegaram para mim e falaram, olha, a gente percebeu que você é a pessoa que mais tem amor por esse bebê. Se você sentir o chamado, eu abro mão. Obviamente eu entrei em estado de choque, né, assim, do tipo... Oi? Tipo, eu não estava nos meus planos, assim, né? Mas ele estava no meu colo, eu olhei para ele e disse, você que escolheu, é isso? Então, beleza, né? Era um bebê de 4 meses, assim, né? Foi a decisão mais irracional da minha vida e, quiçá, mais incrível também, com certeza. Porque também fez com que eu me enraizasse nesse lugar, assim, né? E vivesse esse período de 9 anos, que é, sei lá, uma gestação de mim mesma, assim, né? E não é à toa que ele é caluterra, né? Ele é bem terra, assim, né? Eu acabei chegando em Piracanga meio que por acaso, né? Eu não tinha como ficar em Itamera, que era a minha vontade, por visto e por outras questões. Fechei meu ciclo no IPEC e fui viajar pela Bahia. E eu comecei a me perguntar, né? Depois de um tempo, assim, pô, por que eu estou trabalhando com as águas, assim, né? O que me chama, né? Por que eu, né? Sendo que eu gosto tanto de fazer tantas coisas, né?
no Instituto de Permacultura eu dava aula de muita coisa, de compostagem, de jardinagem, trabalhava em escolas, né? Em Piracanga eu me tornei assim monotemática, né? Água, né? Água. E aí num primeiro momento eu pensei, né? Me veio assim do tipo, tá, água são emoções, são sentimentos, né? Se eu realmente me propuser a encarar todas as minhas emoções e sentimentos, pô, eu trabalho para uma vida inteira. Mas essa resposta ela não estava me trazendo uma satisfação, assim, eu sabia que tinha alguma coisa além. E claro que nesse tempo, né, vivenciando a água, eu comecei a estudar e comecei a pesquisar, né, e inevitavelmente você cai numa figura que por um tempo se tornou bastante conhecida, que é o Masaru Emoto, que trabalha a questão da memória da água. Sim. O Masaru Emoto era um japonês, um fotógrafo, e que curtia fotografar a água em vários lugares, né? Ele pegava essa água, ele congelava a água, depois ele, num microscópio eletrônico, ele fotografava moléculas dessa água, né? E ele percebeu que a estrutura da água ela mudava conforme as qualidades dessa água. Então, a água de uma montanha sagrada do Japão, né, tinha uma forma super harmônica, super bonita, né? Enquanto a água no rio poluído era algo completamente disforme. E quando eu tive acesso a essas informações, também comecei a estudar um pouco mais de memória da água e tudo. Mas era, tipo, mais uma informação que veio, né? Como a gente recebe tantas por aí. Mas é lindo você citar essa específica, porque na minha história foi um dos momentos em que eu fiquei mais perplexo, admirado e feliz por ver que alguém estava provando cientificamente, visualmente, essa interação de espiritualidade, energia e matéria, né? E aí você fala assim, caraca, se uma música desse jeito ou um lugar desse outro jeito impactam a água dessa forma na molécula, imagina eu que sou 70%, 80% água, né? Então, só que aí algumas coisas me trouxeram alguns incômodos, né? Primeiro, o Masaru Emoto ele não foi, tipo, ele não teve não foi provado cientificamente, tá, né? Não era cientista, então o meio científico desacreditou nele. Aí só por causa disso eu disse, então tá, vamos lá. E aí ele fala em como fazer esse experimento da água de forma caseira, de uma forma muito simples, que é um experimento do arroz, né? Que você cozinha arroz, ou até pode fazer cru, mas você coloca em 3 frascos de vidro limpos, né? E num você escreve a palavra amor, na segunda a palavra ódio, e na terceira a palavra indiferença, né? Eu falei, olha, pensei comigo, né? Tipo, se eu fizer esse experimento sozinha, vai ser a Júlia fazendo, né? Vai ter um impacto X. Mas se eu convidar meus amiguinhos, vai ter outro impacto, claro, né? Então eu convidei cerca de 100 pessoas, a gente criou um pequeno protocolo, né? Para que todo mundo fizesse de uma forma semelhante. E durante o mês de junho de 2018, há 2 anos e meio atrás, a gente fez esse experimento, cada um na sua casa, cerca de 100 pessoas. E cerca de 90% dos resultados foram semelhantes. Se você quiser, eu posso te mostrar fotos, né? Eu passo depois para vocês. Tá, então aquele meu momento não é tão falso assim. Não é nada falso. Que né? bom. Não... eu tirei fotos agora antes de sair de Piracanga, não trouxe os vídeos, mas assim, o amor continua muito claro, né? Agora o ódio e a indiferença, eles estão com um aspecto muito horrível. Os mesmos frascos, há 2 anos e meio. De 2 anos e meio atrás. Nossa. E aí dá pra perceber que a água foi o caminho que ou te escolheu ou você escolheu, talvez os dois juntos. Vamos voltar para aí. Qual que é o ponto de virada em que você fala assim, esse é o meu caminho? Então, quando eu fiz essa conexão, foi justamente num momento onde eu estava dando uma oficina de biodegradáveis e falava desse experimento do arroz, mas falava também dos 4 níveis de transformação humana, né? Esses níveis onde a gente pode transformar o mundo, né? Que é o nosso corpo, né? Enquanto esse veículo que nos foi dado para a gente manifestar qualquer coisa nessa existência. Nossa casa, que é o nosso ninho,
que é o nosso laboratório de experimentação, porque qualquer coisa que eu queira fazer, eu começo pela minha casa. Se eu quero virar agricultora, eu começo a cultivar a floreira ou o vasinho de alecrim ali. A comunidade, quando eu falo de comunidade, não necessariamente uma comunidade intencional, como, sei lá, como Tamera, como Inquiri, Piracanga, né? Mas falo do fato de que nós somos seres sociais, né? Que nós não nascemos sozinhos e nós sempre estamos conectados a grupos. E quiçá esse foi o grande aprendizado que eu tive nesses 13 anos de comunidade, assim, que foi quando a gente coloca a energia no mesmo foco, a gente acessa essa energia do ilimitado, né? Nunca duvide da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos para mudar os rumos do planeta. De fato, isso é a única forma para que isso possa acontecer. É a gente só se lembrar da Greta, né? Ou de tantos jovens aí, ou não tão jovens, que transformam esse mundo, né? Sim. E o quarto nível de transformação é o nível planetário, porque qualquer coisa que eu faça no meu corpo, na minha casa, na minha comunidade, reverbera no planeta como um todo, Claro. né? Então eu estava falando desses 4 níveis de transformação e mostrava o experimento do arroz. E aí caiu uma ficha, assim, eu até brinco que caiu uma bigorna na minha cabeça, assim, que eu disse, uau, peraí, se nós somos mais de 70% de água, e essa é a mesma quantidade de água que corre pelo nosso planeta, o que acontece toda vez que eu tenho um pensamento negativo sobre mim mesma? De medo, de não me sentir capaz, de não me sentir merecedora, qualquer pensamento de desamor. Eu não só contamino completamente as minhas águas, mas eu bloqueio completamente a minha capacidade de transformação, tanto do meu corpo, da minha casa, da minha comunidade, quanto do planeta como um todo. E aí eu percebi que a minha jornada, o meu propósito com a água tinha a ver com trazer consciência em relação a isso, né? Se entre 8 bilhões de seres humanos, eu sou um ser peculiar, né? Você é um ser peculiar, né? Ninguém pode fazer o que eu vim para fazer, ou experimentar o que eu vim para experimentar, ou manifestar o que eu vim para manifestar. Só isso já deveria fazer com que eu me sinta o ser mais importante, mais especial desse planeta. Não no sentido de me sentir melhor ou pior que qualquer pessoa, mas de sentir essa unicidade, essa peculiaridade, né? De sentir essa responsabilidade para com o que eu vim fazer nesse planeta. Para mim, a origem, né? Antes de trazer o impacto, para mim é importante olhar para a origem. Do porquê disso, né? É a nossa desconexão com nós mesmos, né? Nós não crescemos aprendendo o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos únicos, o quanto as nossas ações geram impacto, né? Nós fomos ensinados a ser mais um na multidão. Nós fomos ensinados a competir. Desde o ensino fundamental, a gente está ali pensando no vestibular para fazer um curso superior para ser alguém na vida. Eu sou alguém na vida desde o momento que eu nasci, independente do fato de fazer uma universidade ou não, né? A minha importância enquanto ser humano é intrínseca, é nata, né? Eu nasci sendo importante. É sem esforço, né? Sem esforço, é que nem a água, né? A água, ela está o tempo todo fluindo e ela não tem nenhuma dúvida da direção. Ela está sempre indo em direção ao mar, sempre. Né? Ela está sempre indo em direção à unidade. Se ela encontra um obstáculo, ela contorna esse obstáculo. Ou ela vai lá, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Ela traz uma resistência, mas é uma resistência sutil. E com isso eu não estou fugindo do assunto. Né? Para mim essa é a analogia perfeita da vida. E nessa analogia de vida, qual é o mar para onde todos nós estamos indo? É o pertencimento, é a reconexão com esse todo, né? Quando eu me sinto esse ser único e vejo que eu tenho tanta importância quanto uma barata, uma suculenta, quanto essa arara que está voando ou o beija-flor que está polinizando essa flor, né? Nós somos todos igualmente importantes,
né? Nós todos temos uma função ecológica e todos nós temos um propósito, né? Eu posso até fazer a mesma coisa que você, mas eu faço do meu jeito único e peculiar, né? Enquanto eu não descobrir esse meu propósito, né, e não precisa, né, eu não preciso ser a rainha da Inglaterra, né? Eu posso ser feliz sendo jardineira, né? Eu posso ser feliz fazendo produtos biodegradáveis. Para mim é a volta ao essencial, a volta à simplicidade. O que é importante para a gente viver bem nessa terra, né? O importante é, eu ter relações, eu ter amigos, né? Eu não tenho, né? Eu posso até ser, né? Até podem ter me ensinado que o importante é consumir, mas eu não fico. Eu posso ficar feliz naquele momento que eu compro um carro, mas no momento seguinte eu já quero outra coisa. Mas é quase impossível alguém não se sentir bem tomando um banho de rio, ou vendo um pôr do sol, ou dar gargalhada com os amigos, né? Ou coisa simples, né? Alguém olhar para uma flor e dizer, uau, cara, que miraculoso é isso, né? Esse desabrochar. Como pode ter algo tão perfumado e tão bonito? Aí o entusiasmo não morre, né? Não morre. E ele não morre se a gente se conectar com outras pessoas, né? E tá todo mundo buscando a mesma coisa. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter sentido, todo mundo quer se sentir encaixado, quer se sentir pertencente. Se todo mundo está buscando a mesma coisa, por que a gente não se dá as mãos e dizer, beleza, vamos junto, vamos transformar essa merda toda, sabe? A gente tem esse poder, claro, né? Para mim isso é muito básico, sabe? Se eu me junto a outras pessoas que querem as mesmas coisas que eu transformo, ponto. Qual é eu tô brincando nas entrevistas, né, desse mundo possível, dessa crença, desse insight que para você não só é possível, mas já é muito real, é praticamente uma obviedade, né, de tão claro que é para você. Qual que é esse ponto que para você é assim, gente, tá aqui e que a maioria das pessoas não vê? Nós somos criadores da nossa realidade, né? Isso não é uma balela da física quântica ou um papo esotérico, né? A água demonstra isso. É prático, né? É prático, né? O que a gente pensa se manifesta de alguma forma. As informações que a gente coloca na água se potencializam. Um monte de gente já provou isso, né? Então, se a gente parte desse princípio, a gente consegue, né, construir, a gente consegue manifestar a nossa realidade. A gente consegue criar o nosso mundo possível, né? O que a gente quer para o mundo, né? É possível. Posso mostrar aqui? Pode. Porque eu acho que nesse livro, né, Somos Água, né, aqui está o transbordar, né? Exato. E aí, em determinado momento, me veio e disse, uau, como que eu faço isso, né? E aí eu estava numa vivência onde a facilitadora ela trazia uma pergunta, né? Ela trazia assim, uau, trago uma pergunta que está muito pulsante para vocês, né? E para mim tava isso, né? Do tipo, eu quero transbordar esse amor pela água, o que que eu faço? E nesse momento veio com clareza todas as imagens, assim, tipo, escreve um livro, né? Veio na hora quem seria a ilustradora, que é a Celeste Deza. E veio também que deveria ser a publicação deveria ser via crowdfunding, via financiamento coletivo, porque não se tratava de publicar, se tratava de criar um movimento, de engajamento de pessoas, né? E foram mais de 500 pessoas envolvidas, né? A gente bateu a quinta, sexta meta, né? E foram 3.000 livros publicados, sendo que 500 desses livros, né, estão sendo direcionados para escolas e espaços educativos. Por isso eu acabei vindo para o Cerrado também, né, porque é esse grande berço das águas, né, para transbordar. Um amigo meu me falou que a primeira vez que ele veio para Chapada, ele sentiu que aqui era como se tivesse tanta água que ele sentiu como se fosse o coração do país, do continente inteiro pulsando e levando vida, né, para o resto. E eu estou muito feliz de estar aqui no nosso primeiro dia de Chapada, sentindo esse coração aqui de água pulsando. E muito obrigado, assim. Eu queria te perguntar se tem alguma última coisa que você quer trazer como mensagem para tanta gente que pode estar se inspirando com a tua história e com a tua visão de mundo agora. Eu tenho.
direcionada assim direto para os jovens, assim, que na real é os seres que eu mais amo assim nessa vida, né? São as crianças e jovens que tem esse pulsar, né? Essa energia vital tão aflorada, esse entusiasmo, essa curiosidade tão aflorada, assim, né? Pô, aproveitem, cara, essa energia, sabe? Esse poder que vocês têm, assim, esse poder de transformar o mundo inteiro. Ninguém vai fazer isso para vocês. Se uma pirralha de 13 anos, que é a Greta, não, 16, sei lá, conseguiu fazer o que ela conseguiu fazer, de mobilizar milhares de pessoas, né, para olharem para a questão das mudanças climáticas, imagine vocês, né, imagina cada um dos jovens que está vendo isso nesse instante. Meu, é um poder ilimitado, né? A união, a junção em coletivos tem esse poder do ilimitado, né? Do poder de manifestação. Então, cara, acreditem, vocês podem fazer o que quiserem, direcionem essa energia para o bem, sabe? Essa energia para transformar o mundo nesse mundo que vocês querem, né? Só é de vocês esse poder. Ninguém vai fazer isso por vocês, sabe? Sensacional, Júlia. Mas tem só mais uma coisinha, assim, que para mim é essencial, assim. Vamos lá. Que é o fato de que a vida é nossa amiga, né? Se a gente olha para a vida, né, para esse grande organismo que é a vida, ela está o tempo todo buscando e se direcionando para a regeneração e para a criação de mais vida. Isso para mim é amor, isso para mim é amizade. Então, se eu parto desse princípio de que a vida é minha amiga, tudo que acontece é um motivo para aprendizado, né? É um motivo de evolução, né? Então não tem lugar, né, para pessimismo ou para dor ou para sofrimento. Até vai ter, né? É preciso eu aprender várias coisas nesse sentido, mas eu vou perceber que eu não estou aqui por acaso, né? Eu estou aqui para andar junto com essa vida. E que mesmo que naquele momento seja essa água que vem, é uma água que flui, né? Tudo flui. E ela passa. Tudo passa. E a gente não precisa se segurar em nada, né? A gente não precisa ficar se prendendo e com medo da próxima água, né? E a gente pode simplesmente soltar no rio e deixar a correnteza levar para esse mar lindo, né? Que a gente vai se reencontrar. Que as melhores coisas ainda estão para acontecer. Sensacional, Júlia. Gratidão, Marcos. Obrigado, minha parceira. A gente tá junto. Vamos que vamos. Perfeito, obrigado. Falei bastante. Ai, foi lindo. E aí, gente, rolou?